Nós estamos aí finalizando essa série de mensagens hoje, irmãos, né, sobre batalha espiritual. É a sexta mensagem e nós vamos finalizar isso hoje, se Deus assim permitir. Tá? Justamente falando do fim, né, da chamada tão esperada pelos cristãos, né, batalha do Armagedon. Por que tão esperada pelos cristãos? Porque, irmão, se a gente entende que o céu é o nosso destino, né, e antes de irmos para o céu, ou antes de Jesus voltar, que nós podemos dizer antes dele voltar, né, antes dele voltar, existem algumas coisas que a Bíblia nos mostra que acontecerão. Nós precisamos estar entendendo essas coisas, né? Apocalipse 16, versos de 1 a 21, eu estou olhando a hora aqui, 10 e 18, tá? Vamos tentar ser breve, mas com certeza vamos passar um pouquinho do... Ainda bem que ela sentou aqui, eu não estou de paletó, para ela não começar a puxar o paletó, né? Vamos passar um pouquinho de costume, limite de costume, mas vamos tentar terminar, né, isso hoje. O texto diz: e ouvi, vinda do templo, uma grande voz que dizia aos 7 anjos: ide, e derramai sobre a terra as 7 taças da ira de Deus. E foi o primeiro e derramou a sua taça sobre a terra, e fez-se uma chaga má e maligna nos homens que tinham o sinal da besta, e que adoravam a sua imagem. E o segundo anjo derramou a sua taça no mar, que se tornou em sangue como de um morto, e morreu no mar toda a alma vivente. E o terceiro anjo derramou a sua taça nos rios e nas fontes das águas, e tornaram em sangue. E ouvi o anjo das águas que dizia: justo és tu, ó Senhor, que és e que eras e que hás de ser, porque julgaste estas coisas. Visto como derramaram o sangue dos santos e dos profetas, também tu lhe deste o sangue a beber, porque disto são merecedores. E ouvi outro do altar que dizia: na verdade, ó Senhor, Deus Todo-Poderoso, verdadeiros e justos são os teus juízos. E o quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol, e foi permitido que abrasasse os homens com fogo. E os homens foram abrasados com grandes calores, e blasfemaram o nome de Deus, que tem poder sobre estas pragas, e não se arrependeram para lhe dar glória. E o quinto anjo derramou a sua taça sobre o trono da besta, e o seu reino se fez tenebroso, e eles mordiam as suas línguas de dor, e por causa das suas dores e por causa das suas chagas, blasfemaram do Deus do céu, e não se arrependeram das suas obras. E o sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e a sua água secou-se, para que se preparasse o caminho dos reis do Oriente. E da boca do dragão, e da boca da besta, e da boca do falso profeta, vi sair 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs, porque são espíritos de demônios, que fazem prodígios, os quais vão ao encontro dos reis da terra e de todo o mundo, para os congregar para a batalha, naquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. E eis que venho como ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas roupas, para que não ande nu e não se vejam as suas vergonhas. E os congregaram no lugar em que em hebreu se chama Armagedon. E o sétimo anjo derramou a sua taça no ar, e saiu grande voz do templo do céu, do trono, dizendo: está feito. E houve vozes e trovões e relâmpagos, e houve um grande terremoto como nunca houve, desde que há homens sobre a terra. Tal foi esse tão grande terremoto. E a grande cidade vendeu-se em 3 partes. E as cidades das nações caíram, e da grande Babilônia se lembrou Deus, para lhe dar o cálice do vinho da indignação da sua ira. E toda a ilha fugiu, e os montes não se acharam, e sobre os homens caiu do céu uma grande salaiva de pedras do peso de 1 talento. E os homens blasfemaram de Deus por causa da praga da salaiva, porque a sua praga era muito grande. Senhor, nós te pedimos, ó Pai, que o Senhor esteja no controle, ó Pai querido, que o Teu Espírito Santo esteja falando aos nossos corações, Pai, para que possamos entender verdadeiramente a Tua palavra, Pai. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém.
A Bíblia, irmãos, ela fala, né, do mundo, do início ao fim. Ou seja, da criação, em Gênesis, né, ao fim, em Apocalipse. Então, se nós quisermos sabermos, né, a história do mundo, né, é na Bíblia que nós vamos identificar, é na Bíblia que nós vamos conhecer, sim. A ciência pode ajudar, os livros podem ajudar, sim, mas fora da Bíblia, tá, a gente precisa estar analisando, porque vamos ver ali opiniões, né? Mateus 24:3 diz: e estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram a ele os seus discípulos em particular, dizendo-nos, quando serão essas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Muitas pessoas querem saber sobre o fim do mundo. Muitas pessoas querem saber quando Cristo vai voltar, né? Há uma religião que a fundadora dessa religião já preveu aí a volta de Cristo, né? E não sei, né? Não vamos entrar no mérito da questão, mas creio que isso não aconteceu. E muitas pessoas às vezes falam que Cristo vai voltar tal dia, mas isso não acontece. Muitas pessoas querem saber quando será o fim do mundo. Onde vão entender sobre isso? Você não vai encontrar em outro lugar que fala tão claramente, tá, do que na Bíblia. Se quisermos saber sobre o fim do mundo, temos que olhar a palavra de Deus. Nós somos participantes de dois mundos: o mundo físico, né, e o mundo espiritual. O mundo invisível, físico e invisível, material e espiritual. E esses dois mundos, irmãos, eles têm na nossa vida algumas consequências. Nós fazemos parte desses dois mundos. E nós percebemos que a oposição do mundo espiritual agindo no mundo material. Né? O mundo espiritual, ele age no material, e o mundo material age também no espiritual. Lá em Zacarias 3:1, né, o profeta Zacarias teve ali uma visão, uma vez Deus estava mostrando a ele, e diz o texto, e ele mostrou-me o sumo sacerdote, Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor. Tá? O sumo sacerdote Josué estava diante do anjo do Senhor, e Satanás estava à sua direita para lhe opor. Né? Então, é como que um ser espiritual parasse do seu lado para te fazer oposição, ou seja, para não deixar você fazer aquilo que você deveria fazer. Né? Então, o mundo espiritual, ele faz oposição ao mundo material. E aqui Zacarias está dizendo isso, que viu Satanás diante do sumo sacerdote. Quem se encontra nos dois lados da batalha? De um lado, Deus, né, seus anjos, Jesus, o Espírito Santo, e nós somos servos de Deus. Mas do outro, Lúcifer, né, os anjos caídos, e aqueles também que o seguem. Então, por isso nós cantamos que o nosso general é Cristo. O nosso general é Cristo. E Ele está à frente da batalha. O nosso Deus está à frente da batalha. Né? Os anjos estão ali porque defendem, né, a ordem de Deus, né, defendem ali Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Uma grande guerra que tem lugar e endereço. Esta guerra que falamos, do Armagedon, ela tem lugar, ela tem endereço, e digo também que ela tem data na agenda do nosso Deus. Armagedon, ou Megido, né, essa guerra acontecerá num lugar chamado Megido, que fica ali próximo de Jerusalém, de Nazaré, né, um local situado a aproximadamente 30 quilômetros ao sul de Nazaré. E a Bíblia diz que naquele lugar acontecerá essa grande batalha. Qual é o objetivo dessa grande batalha? Hoje, irmãos, nós somos cerca de 7,8 bilhões de pessoas no mundo. Né? Então, aqueles que já morreram, já está definido, né, o céu e o inferno. Mas hoje ainda somos cerca de 7,8 bilhões no mundo. Tá? E essa batalha espiritual são o quê? Por essas almas. Acontece por quê? Por causa dessas almas que Deus quer para si por direito, mas o diabo quer tirar essas almas da presença de Deus. Tá? Só uma curiosidade sobre a população brasileira. Nós somos hoje cerca de 211,8 milhões no Brasil. Tá? E quando se trabalha com análise de dados, estão prevendo que a população brasileira ela vai crescer até 2043, né, nós estaremos aí em torno de 235 milhões, 235,49 milhões.
Mas quando chegar em 2043, o que vai acontecer com a população brasileira? Segundo as informações aí, né, do www.pbc.com, eles estão prevendo que quando chegar em 2043, a população brasileira vai entrar em declínio e vai chegar em 2100 a 164 milhões. O que vai acontecer? Não me pergunto. Né? O que vai acontecer é que a população vai cair em 60 anos de 211 milhões, não, perdão, hoje nós somos 211, ela vai cair para 164 milhões. Né? Então, algo precisa ser entendido nessa história. Se nós pararmos para recapitularmos a guerra espiritual, ela teve início onde? Na esfera celestial, quando Lúcifer tentou tomar o lugar de Deus. Né? E quais são os envolvidos? Deus e Lúcifer. E os envolvidos indiretos, os anjos que apoiaram Lúcifer, né? E aqueles anjos que ficaram defendendo, que não se corromperam e ficaram do lado de Deus. Né? Qual foi a motivação para essa guerra? A sede de poder. E essa sede de poder hoje nos homens, ela tem causado guerras, ela tem causado problemas para a humanidade. Sede de poder, a ganância, né, pelo dinheiro, a ganância por algumas coisas, tem levado o homem a fazer coisas sem olhar quem está do lado dele, sem pensar nas pessoas. Qual é o entendimento do perdedor? Lúcifer não podendo atingir Deus, aí ele passou a atingir o quê? A sua criação. Ele entendeu que ele já não poderia mais, em determinado momento da história, e creio que esse momento foi ali na cruz, na morte e ressurreição de Cristo, ele entendeu que ele já tinha sido derrotado. Não podia mais tentar fazer com que Jesus não fosse para a cruz, porque Jesus já havia ido para a cruz. Não podia mais brigar com Deus, porque ele perdeu. Aí o que ele faz? Ele muda a estratégia. Já que eu não posso atingir o Criador, eu vou atingir a criatura de uma forma mais intensa, porque ele já vinha atingindo. Deus, ele estabeleceu punição para o ser rebelde. Ele determinou dia, local e data, né, para aquele ser punido. Né? Quais são as estratégias de Lúcifer? Levar para junto de si seguidores. Já que ele não pode vencer Deus, ele traçou a estratégia de levar para junto de si um número maior de seguidores. Né? E muitas das vezes ele vai gratificar aqueles que se colocam a seu serviço. Né? Já escutou falar do pacto com o diabo? As pessoas vendem a alma para o diabo em troca de poder, em troca de dinheiro. Tá? E isso acontece. Alguns políticos já estão lá comprometidos, com certeza. Tá? Mas a gente não vai entrar no mérito da questão. Qual a estratégia dele? Era tirar Cristo da cruz. Se ele não conseguia, aí ele partiu para a criatura do nosso Deus, aquelas que Deus criou. Né? Quais são as estratégias atuais do nosso inimigo? Dificultar as ações da igreja do Senhor Jesus. Esta, acredito que seja a principal estratégia, né, de Lúcifer, é dificultar a ação da igreja. E como que ele vai dificultar? Principalmente colocando nos governos, né, mundiais, pessoas a seu serviço. Mundiais, estaduais, né, municipais, né, nacionais, pessoas que estarão a seu serviço. E se a gente analisar a história, vamos ver aí claramente, nitidamente, presidentes, né, reis, que estão servindo literalmente o diabo. Por que alguém se prepara para uma batalha, né, uma guerra, que sabe que vai perder, irmãos? Já parou para pensar nisso? Eu vou para a guerra, eu vou para a batalha, mas eu sei que eu vou perder. Por isso que eu entendo que a estratégia não é ganhar a batalha, porque a vitória é certa, a vitória já está determinada, a vitória é nossa, em nome de Jesus, a vitória é do nosso Deus. Mas ele vai para a batalha, ele vai para a batalha, ele não vai fugir daquela batalha, mas ele quer levar junto de si o número maior de pessoas que ele conseguiu. Por quê? Essas pessoas serão perdedoras junto com ele. O final da guerra espiritual que começou na esfera celestial, né? A crucificação de Jesus, ela foi um marco nessa guerra espiritual. Por quê? Digo a crucificação e a ressurreição, porque ali o diabo entendeu que ele já estava derrotado, aí ele mudou a estratégia, e a partir da morte e ressurreição de Jesus, o inimigo precisou mudar de estratégia, pois sabe que Jesus vai voltar, aí ele mudou a estratégia. Marcos 13 fala da volta de Cristo.
Mas vós vede isto que de antemão vos tenho dito, tudo. Ora, naqueles dias, depois daquela aflição, o sol se escurecerá, e a lua não dará sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as forças que nela que estão nos céus serão abaladas, e então verão vir o Filho do Homem nas nuvens, com grande poder e glória, e ele enviará os seus anjos, e ajuntará os seus escolhidos, desde os quatro ventos da extremidade da terra, até a extremidade do céu, perdão. Aprendei, pois, a parábola da figueira, quando já o seu ramo se torna tenro e brota folhas. Bem sabeis que já está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes suceder estas coisas, sabeis que está perto, né? Ou seja, as portas. Quando estas coisas acontecerem, Jesus estará às portas, né? Os sinais que nós temos visto têm mostrado essa volta de Cristo, que ela está próxima. Se nós falarmos para tentarmos entender a estratégia do inimigo para a batalha do Armagedon, eu só consigo entender o inimigo olhando por um ponto de vista, que é por esse: é levar o quanto mais, né, o maior número de pessoas que ele conseguir para onde? Para o inferno junto com ele. Só tem como a gente, isso dessa forma, a gente vai conseguir. Só podemos entender partindo desse ponto. Já que eu não vou ganhar, eu vou levar um montão de gente comigo, né? Só podemos entender desta forma. Não podemos pensar no Armagedon sem pensarmos em três coisas. Primeiro, na grande tribulação, no milênio e no governo do anticristo. Porque isso, essas três coisas ou quatro coisas estão ligadas, tem uma relação. A grande tribulação está lá em Marcos 13, 19 e 20, né? E a gente precisa olhar para a tribulação e identificarmos essas três questões. Há três correntes que falam da tribulação. Primeiro, a primeira corrente diz que nós estamos antes da tribulação, né? A tribulação não chegou ainda, nós estamos antes. E a segunda corrente diz que nós já estamos no momento da tribulação, nós estamos dentro da tribulação. E uma terceira corrente diz que nós já estamos depois da tribulação. Tá? O que entendemos disso? Ou nós estamos antes, entrando na tribulação, ou nós já estamos na tribulação, tá? Em um período inicial dela, tá? Ou já caminhando, né, em um certo momento. Mas podemos entender, irmãos, que a tribulação ela já tem acontecido em muitas partes do mundo. Tá? Muitos servos de Deus estão sendo perseguidos, estão sendo mortos, estão sendo massacrados, né? Então, essa tribulação não chegou para a gente ainda abertamente, tá? Porque a perseguição, essa semana vimos um fato de alguém entrando em uma igreja católica e parando ali, né, aquela adoração a Deus, que não deixa de ser, né, uma adoração a Deus, ali um encontro dentro da igreja católica, tá? E estava ali, e aquele grupo entra e acaba com aquela missa, né? Isso foi um crime que a Constituição diz que temos a liberdade de pregar ali, né? Nós temos a liberdade para estarmos com a igreja aberta. E se alguém entrar tentando atrapalhar o culto, isso é crime. O Armagedon acontecerá depois do milênio? O que os irmãos, né, entendem? Né? Então nós entendemos que o Armagedon será a última coisa, tá? Uma das últimas coisas, né? Mas antes do Armagedon acontecer, durante a grande tribulação, né, Jesus vai voltar. Mas antes disso, o que vai acontecer? O governo do anticristo. O governo do anticristo, diz a Bíblia, que vai acontecer por 7 anos. Né? 3 anos e meio ele vai ficar resolvendo maravilhosamente. Né? Vai dar Bolsa Família para todo mundo, vai agradar todo mundo. Mas 3 anos e meio ele vai se revelar. Aí vai ser 3 anos e meio de sofrimento, de dor, né? 3 anos e meio de um governo mundial que vai massacrar o povo. A Bíblia mostra que assim será, né, o governo do anticristo por 7 anos. Mas se nós pararmos para pensar, essa grande tribulação, entendemos que acontecerá neste governo do anticristo, ou seja, nos 3 anos e meio do final desse governo, que será o ápice da tribulação. Aí vem a volta de Cristo. Aí Cristo vem e estabelece o milênio. E no decorrer deste milênio, entendemos que aí sim acontecerá o Armagedon.
talvez acreditamos que mais para o final, né? Em um momento do milênio é que acontecerá o Armagedon. Em um momento do milênio, ou seja, depois do final, né? Porque no momento já finalizando o milênio, porque a Bíblia fala que Jesus, né, e seus anjos, né, estarão prontos ali, mas que o diabo será preso por 1000 anos, né? E quando ele for liberto no final do milênio, 1000 anos se passaram, ele vai ser solto. Aí ele vai juntar os governos da terra para a batalha do Armagedon. O que é a grande tribulação? Acontecerá uma catástrofe mundial. Todo mundo passará por ela. Não é só a igreja, não, irmãos. Às vezes a gente pensa, não, a tribulação é da igreja. Entendemos que a tribulação vai ser uma grande catástrofe mundial e todos vão sofrer. Não vai ser só a igreja, não vai ser só o povo brasileiro, não vai ser só o povo chinês, não. Todos vão estar passando pela mesma dificuldade, pela mesma dor, pelo mesmo sofrimento. Marcos 13, 19 e 20. Porque naqueles dias haverá uma aflição tal, qual nunca houve desde o princípio da criação, que Deus criou até agora, nem jamais haverá. E se o Senhor não abreviasse aqueles dias, nenhuma carne se salvaria. Mas por causa dos eleitos, ou seja, dos escolhidos, né? Ele abreviou aquele dia. Aí você percebe que a sua vida com Deus fará uma diferença naquele momento, se você estiver vivo ainda, né? A vida daqueles que estiverem vivos nesse momento da tribulação fará uma grande diferença na vida de toda a população mundial. Por quê? A palavra diz que se não fosse por causa desses, né, Deus continuaria deixando a tribulação. Mas por causa desses que tomaram a decisão ao lado de Cristo, por causa desses que aceitaram Jesus como Salvador, por causa desses que estarão servindo a Deus, Deus vai dizer, opa, peraí, né, vamos acabar com isso. Vamos abreviar esses dias, né? Aí Deus vai agir para acabar a tribulação, né? Acabar a tribulação. Aí Jesus Cristo volta. O milênio e o Armagedon. Apocalipse 20, de 1 a 13. E vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Ele prendeu o dragão e a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou por 1000 anos, e lançou no abismo, e ali o encerrou, e pôs selo sobre ele, para que não mais engane as nações, até que os 1000 anos se acabem, né? Então ele vai ficar preso por 1000 anos, e no final de 1000 anos ele vai ser solto. Aí entendemos que começará, né, a preparação, os preparatórios ali para a batalha do Armagedon. O inimigo sabe que um dia ele será lançado do lago do fogo, do lago de fogo, né? E esse lançamento será o quê? Após o Armagedon. Por quê? Quando o diabo for lançado juntamente com o inferno, né, no lago do fogo, de fogo, aí sim estará consumado. A missão de Jesus estará consumada. Onde é o trono do inimigo e de onde vêm as ordens? Apocalipse 18, 2. Exclamou fortemente com grande voz, dizendo: caiu a grande Babilônia e se tornou morada de demônios. Morada de demônios. Então aquela cidade chamada Babilônia, ou outras cidades, né? Podemos aqui entender também grandes metrópoles, que se tornarão moradas de demônios, que estarão caminhando para essa batalha final. O fim do milênio e o Armagedon. Apocalipse 20, 7 a 10. E acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra. Percebe? Que ele será solto depois do milênio, né? Sobre os 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para as ajuntar em batalha, ou seja, ajuntar na batalha do Armagedon. E subiram sobre a largura da terra, e cercaram o arraial dos santos e a cidade amada. E Deus desceu fogo do céu e os devorou. Né? Quais são as sequências? Nós já falamos aí a sequência dos acontecimentos finais. Entendemos que essa sequência será o governo do anticristo por 7 anos, né? A grande tribulação, o milênio e finalizando o Armagedon. Aí depois do Armagedon,
a missão será consumada. Né? Depois do Armagedon, a missão será consumada. Você acha que 2020, 2021 foram os piores anos da história? Né? Talvez você, para mim, para você, vai ser, né? Vai ter sido os piores anos da história, né? 2020 e 2021. Mas, irmãos, existiu um ano em 536 depois de Cristo, que este ano é conhecido como o ano das trevas. Tá? O ano das trevas, 536 depois de Cristo. Europa, Oriente Médio e Ásia ficou como que o sol, né, não pudesse passar as suas luzes. Foi um ano de trevas, literalmente, porque a luz do sol não chegou na terra naquele ano. Por isso que entende-se que aquele ano foi o pior ano da história, ano 536 depois de Cristo. Né? Nós temos que no governo do anticristo acontecerá o pior. Tá? Eu creio que quando nós olhamos para os terremotos, maremotos, tsunamis, meteoros, pandemias, epidemias, as placas tectônicas se manifestando aí, né? O esfriamento espiritual, conflitos familiares, fome, guerra, perseguição à igreja, o amor se esfriando, a fé se enfraquecendo, tá? No governo do anticristo, isso tudo vai chegar no ápice. Né? Então, se nós entendemos que 2020, 2021 foi ruim para mim e para você, coisas piores virão. Mas Jesus Cristo estará conosco, nos fortalecendo e cuidando de nós. Né? Talvez seja até pior que o ano de 536, mas Deus estará do nosso lado. A advertência de Marcos para estarmos preparados. Marcos, ele nos adverte, ele diz: passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Mas aquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos que estão no céu, nem o Filho, senão o Pai. Olhai, vigiai e orai, porque não sabeis quando chegará o tempo. E quando a gente não sabe, né? Quando chegar, nós temos que estarmos preparados. Você já recebeu aquelas visitas de surpresa aqui? Você aperta a campainha, você vai olhar, né? Diz aquela visita que você não esperava, que você ficou uma semana sem varrer a casa, sem arrumar alguma coisa, aí fica desesperada. Né? Jesus, quando voltar, irmãos, vai ser surpresa. Nós não sabemos quando isso vai acontecer. Né? Por isso que Marcos ele nos adverte: olhai, vigiai e orai, porque não sabeis quando chegará o tempo de Deus. Né? Deus está com esse tempo determinado, mas nós não sabemos. Duas profecias têm chamado a atenção nos dias de hoje. A primeira está lá em Jeremias 1,14. Disse-me o Senhor: do norte se derramará o mal sobre todos os habitantes da terra. Tá? Estou dizendo para você ter medo do Amazonas, aquela parte norte do Brasil, não. Né? Mas Jeremias vai dizer que do norte se derramará o mal sobre todos os habitantes da terra. Aí a gente vê hoje uma tensão mundial entre Rússia e Ucrânia. Né? A preocupação da Rússia com a OTAN aceitando a Ucrânia como membro da OTAN. Por que essa preocupação? Eles não querem que ela seja aceita, porque se ela for aceita, serão 30 países que estarão defendendo a Ucrânia. Né? 30 países que fazem parte da Organização do Tratado do Atlântico Norte, né? Que estarão obrigatoriamente defendendo a Ucrânia em uma guerra contra a Rússia, entre elas os Estados Unidos. Apocalipse 16:12 diz: e o sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e a água secou-se, para que se preparasse o caminho dos reis do Oriente. Né? Se nós olharmos para a história do rio Eufrates, ele tem passado por momentos, irmãos, de secura. A sua água tem diminuído. Tá? E isso indica o quê? Ele está se secando. E ele vai se secar para quê? Para que os reis do Oriente tenham um caminho livre para chegar onde? Em Israel. É a palavra de Deus que estará se cumprindo. O sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e a sua água secou-se para que se preparasse o caminho dos reis do Oriente. Apocalipse 9:14-15 diz: solta os 4 anjos que se encontram atados junto ao grande rio Eufrates. Né? Junto lá, próximo ao rio Eufrates, não sabemos onde,
a palavra de Deus diz que tem 4 anjos presos. E esses 4 anjos, eles têm dia, hora e mês para serem libertos, né? Foram então soltos os 4 anjos que se achavam preparados para a hora, o dia, o mês e o ano, para que matassem a terça parte dos homens, né? A terça parte dos homens. Agora, essa morte da terça parte dos homens acontecerá de uma vez só, aos poucos, né? Em uma pandemia ou em um grande desastre natural. Fica, né, como lição de casa, como vai acontecer essa morte da terça parte dos homens, né? Alguns desastres naturais que podem estar ligados à tribulação mundial, né? Irmãos, o Monte das Oliveiras, diz a palavra de Deus, lá em Zacarias 14:4, que ele vai ser fendido de alto a baixo, né? O Monte das Oliveiras em Israel, ele vai ser dividido, né, de alto a baixo. Ele está, para que a palavra de Deus se cumpra, Deus colocou aquele monte em cima da junção de uma placa tectônica, tá? E quando aquela placa tectônica se afastar, aquele monte vai rachar de cima a baixo, tá? E vai ser cumprida a palavra de Deus. Lá em Zacarias 14:4 tem essa referência, né? Em Israel, a gente percebe que Israel está sobre ali vários encontros de placas tectônicas. Então foi Deus preparando a natureza para que a sua palavra se cumprisse. Um outro desastre previsto, né, é a placa de San Andreas, né, a 220 quilômetros da Califórnia. Essa placa ela tem estaria a 220 quilômetros, tá? Mas ela tem uma grande rachadura na superfície da Terra. E juntamente com essa falha geológica está previsto um grande terremoto para a Califórnia em algum momento da história, tá? Mas uma coisa que nos chama a atenção nesses últimos dias, se você acompanhou o vulcão lá na Espanha, se você acompanhou o Ugatung, né, lá na Oceania, né, a gente vai perceber o seguinte, irmãos, há um medo muito grande de muitos cientistas sobre o chamado vulcão Yellowstone, que ele é considerado um dos supervulcões existentes, tá? E se ele entrar em erupção, talvez ficaremos pior do que o Ano das Trevas, tá? Porque a fuligem dele, a fumaça dele, vai impedir que a luz do sol entre. Então, nós poderíamos ter aí um ano pior do que o ano chamado das trevas. Então, o desastre natural, tá, ele está relacionado com o fim do mundo, ele está relacionado com a palavra de Deus, né? E às vezes a gente entende que o desastre está avisado, né, vai acontecer, né? Há algum tempo atrás eu fiz um curso de desastres naturais pela prefeitura, não só eu, mas várias pessoas, servidores, fizeram um curso de desastre natural. Para que isso? Para que a gente pudesse estar sinalizando alguns pontos dentro do Rio de Janeiro suscetíveis, não ao terremoto desse, mas uma enchente, uma coisa menos agressiva, né? Que a gente podia sinalizando vários pontos dentro do Rio de Janeiro. Sabe o que foi feito? Nada. Poderemos ter um outro período igual ao Ano das Trevas. Outra coisa que precisa nos chamar a atenção, o relógio do fim do mundo, em 2020, ele foi atualizado para 6 segundos, ou seja, quanto mais conflito estiver na Terra, quanto mais problemas tiver, os cientistas têm avaliado e atualizado esse relógio. E em 2020, ele foi colocado a 100 segundos da meia-noite. A meia-noite é marcado o fim, né, para esse relógio, tá? Então sempre eles fazem uma atualização e observamos que ele está bem próximo do fim do mundo. Se tivesse tudo em paz, aí eles iriam lá atualizar, ia afastar o ponteiro da meia-noite. Mas quanto mais se suspeita que o fim do mundo está próximo, eles aproximam esse ponteiro, né, da meia-noite. Por isso ele é chamado de relógio do fim do mundo, né? Um desastre anunciado. E quando abriu o 6º selo, e houve um grande terremoto, e o sol tornou-se negro, como saco de silício, e a lua tornou-se como sangue, né? Apocalipse 6:12. E Joel 2:10. Diante deles a terra se abala, tremem os céus, o sol e a lua escurecem, e as estrelas retiram seu esplendor,
ainda Joel 2, 30 e 31. E mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue e fogo, colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Irmãos, então isso são sinais, tá, do fim dos tempos. Tudo que nós temos visto são sinais do fim do tempo, né? Só para você ter uma ideia do Onga-Donga, tá? O vulcão que entrou em erupção recente, ele jogou para cima uma coluna de nuvem, de fumaça. E essa coluna de fumaça que ele jogou para cima, para você ter uma ideia, daqui lá em casa, quem sabe onde nós moramos, tem 10 quilômetros, tá? Em torno de 10 quilômetros. Daqui a Marechal vai aproximadamente 20 quilômetros, a estação de Marechal Hermes. Se você pegar o trem aqui e for até a estação de Marechal Hermes, vai aproximadamente 20 quilômetros. É como se essa nuvem tivesse chegado verticalmente a essa distância, tá? Isso em altura. E em diâmetro, ele chegou a 260 quilômetros. Você sabe o que é 260 quilômetros? Da minha casa, da nossa casa aqui em Cascadura, a casa lá em Rio das Ostras, tem 180 quilômetros. Então vai quase até Campos, tá? Vai quase até Campos. Daqui a Rio Dourado vai ter aí em torno de 170 quilômetros, né? Mais uns 10 aí para chegar em Rio das Ostras. Então, em diâmetro 260 quilômetros, e essa nuvem, né, chegou no mundo, subindo em diâmetros e em altura. Agora, quando nós olhamos, né, para o que aconteceu no mundo, a gente precisa ficar atento, né? O Armagedon, ele será a última batalha. A última batalha. Então, os ajuntaram no lugar que em hebraico se chama Armagedon. O que aqueles que estiverem com Jesus ganharão? Será que nós vamos ser recompensados por isso quando Jesus voltar? Olha o que ele diz Apocalipse 2, 26 a 29. E ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações. Tá? Quanto tempo vai durar depois do milênio? Ao final do milênio, o diabo vai ser solto e vai começar as preparatórias para o Armagedon. E Jesus vai vencer ali e vai continuar reinando antes de levar a sua igreja, né? Mas ele diz: e ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações, e com vara de ferro as regerá, e serão quebradas como vaso de oleiro, como também recebi do meu Pai, e dar-lhe-ei a estrela da manhã, né? Aí a gente fica pensando, o que Jesus vai nos dar, ou vai dar a essas pessoas que se chama estrela da manhã? Estrela da manhã significa poder, significa glória, significa autoridade, recompensa, né? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, a nossa luta, né, será com Jesus até o fim. Se nós tentarmos entender Apocalipse 20, 14, que fala sobre inferno e lago de fogo. Apocalipse 20 diz o seguinte: então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, né? O lago de fogo. Às vezes a gente precisa parar para pensar. Às vezes nós falamos, olha, o inferno é a pior coisa que tem, né? Mas o inferno, diz a palavra, que vai ser lançado dentro do lago de fogo. Será que o lago de fogo não é pior do que o inferno ainda? Em hebraico, Sheol significa lugar dos mortos, né? Ou lugar das almas, do espírito, né? Em grego, no Novo Testamento, para inferno, nós temos a palavra Hades. Mas tem a palavra grega, que é Gehenna, também usada no Novo Testamento para inferno, e é derivada em hebraico de Ginom, ou seja, um lugar onde Deus estará ali punindo, um lugar de punição. No Novo Testamento, Sheol, Hades, é um lugar temporário para as almas dos infiéis. É como que a pessoa foi para o inferno, sim, tá? O destino é o inferno, mas ele está aguardando ainda o julgamento final, mas já está lá. Como que aqueles que vão para o céu também, nós vamos falar disso em um momento de quarta-feira, né? Bem breve. Aqueles que vão para o céu, eles ainda não estão com seu corpo definitivo, estão aguardando o dia do juízo final, onde receberão um novo corpo, uma nova veste, para ali ficar eternamente na presença do nosso Deus. Aos que morrerem fisicamente, as almas dos justos,
né, vão aqui direto para a presença de Deus, mas de uma maneira que ainda não de forma definitiva. Tá? O lago de fogo, o lago da punição eterna para todos que não estiverem ao lado de Cristo. Essa é a grande diferença. O inferno vai ser uma punição, sim, mas depois tudo que tiver no inferno vai ser lançado no lago de fogo. Concluindo, o que fazer? Aí a gente para pensar, mas estou diante de tanta notícia boa que o Senhor me deu. O que fazer? Irmão, só tem uma coisa a fazer. Aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Tá? Observe que já diz aqui, foi lançado no lago de fogo. Aquele que no momento final ali, que não foi achado no livro da vida, vai ser lançado onde? No inferno? Não, vai direto no lago de fogo. O que fazer então, irmãos? Deixar que o seu nome seja escrito no livro da vida. Essa é a saída. Só tem essa saída, não tem outra. Né? Apocalipse 21, 27. Nela jamais entrará impuro, falando sobre o céu, falando sobre a presença de Deus, né? A chamada cidade de Deus, né? Não a nossa cidade de Deus aqui em Jacarepaguá, mas a cidade eterna do nosso Deus. Nela jamais entrará algo impuro, nem ninguém que pratique o que é vergonhoso ou enganoso, mas unicamente aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Então só tem essa saída, irmãos, é que o nosso nome, né, esteja escrito no livro da vida do Cordeiro. Mateus 25, 34. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que está preparado desde a fundação do mundo. Finalizando, se você quiser algo que possa te ajudar a entender melhor esse conflito entre o mundo físico e o mundo espiritual, procure esse filme no YouTube, Mundos Paralelos, o Bruxo e o Executivo. Tá? Mundos Paralelos, o Bruxo e o Executivo. Ele fala de um empresário que foi investir em outro país, tá? Mas o diabo não queria que ele fosse bem sucedido. Aí começa uma briga espiritual, uma luta espiritual entre aquele empresário e sua família e o mundo das trevas. Que Deus nos abençoe, que a gente possa, né, estarmos preparados para essa batalha. Se não formos fazer parte dela fisicamente no dia que ela acontecer, precisamos entender que nós já fazemos parte dela hoje, tá? Porque quando você consegue falar de Jesus para uma pessoa e fazer com que aquela pessoa entenda que Jesus Cristo é o único caminho, Jesus Cristo é a salvação, você já está colaborando com essa batalha. Você já está colaborando com essa batalha. Então nós hoje fazemos parte dessa batalha. O que acontecerá? Não sei quando, só Deus sabe. Mas a igreja do Senhor precisa estar preparada para ela, né? Os cantares hino, né? Que você possa fazer desta letra, né, a sua oração, né? E que a gente possa estar entendendo que o rei está voltando, mesmo que a gente não saiba quando, né? Não vamos achar que por uma ou outra pessoa falar que ele vai voltar tal dia e tal hora, isso vai ser verdade, porque com certeza não será. Mas o rei está voltando. Vou deixar contigo, gente, por favor.
Ele vem me buscar. Que este seja o seu desejo, né? Que Ele venha te buscar também, como entendo que virá me buscar e virá buscar a sua igreja. Senhor Deus, nós queremos, ó Pai, te agradecer, ó Pai querido, e pedir que o Teu Espírito Santo, ó Pai, complete em cada coração, ó Pai, aqueles, ó Pai, que não fomos capazes, ó Pai, de completar, ó Pai, de fazer entender, ó Pai, mas que o Teu Espírito Santo esteja trabalhando em cada mente e coração, ó Pai, eu te peço no nome santo e precioso de Jesus. E agora, que a graça do nosso Deus e as consolações do Santo Espírito de Deus, e que o amor de Jesus Cristo esteja com a primeira Igreja Batista do Riachuelo, com aqueles que nos visitam e nos ouvem nesta hora, agora e para sempre. Amém. Deus nos dê um restante de domingo abençoado.